Dando sequência à nossa série de aulas de fatoração de expressões algébricas, pessoal. No encontro de hoje, nós vamos ver o caso chamado trinômio do segundo grau. É quando você tem que tentar fatorar uma expressão desse tipo que você está vendo aí, ó, x ao quadrado mais 5x mais 6, tá vendo? Nós queremos fatorar essa expressão algébrica, ou seja, queremos escrever essa expressão que está na forma multiplicada sobre a forma de produto de dois ou mais fatores. E você não consegue você não consegue fatorar por nenhum dos casos anteriores que nós já vimos até agora. Você não consegue por fator comum, você não consegue por agrupamento, você não consegue por diferença de quadrados e você também não consegue por trinômio quadrado perfeito. Observe que para fatorar pelo caso de trinômio quadrado perfeito, dois termos têm que ser. É interessante que seja, não é que é obrigado, tá? Mas é interessante que sejam quadrados perfeitos e aqui a gente não tem, tá vendo? Dois termos que sejam quadrados perfeitos. Então a gente vai tentar fatorar por esse caso aí que se chama trinômio do segundo grau. E esse caso de fatoração, ele ajuda inclusive a resolver equações do segundo grau. Preste atenção. Uma coisa são expressões do segundo grau, outra coisa são equações do segundo grau. Tem muito aluno que pensa que é a mesma coisa. Para ser uma equação tem que ser igual a uma constante, um número, a 1, a 2 ou a 0, né? Na equação do segundo grau, na maioria das vezes, naquela forma algébrica da equação do segundo grau, aparece igual a 0. Bom, então vamos lá. Qual é o segredo? Bom, nós temos que fazer o seguinte, ó, no trinômio do segundo grau. A gente vai colocar um sinal de igual aqui, tá legal? Ou seja, essa expressão vai ser igual a dois parênteses aqui, que eu vou colocar um multiplicando o outro, tá vendo? Como a nossa variável nessa expressão algébrica é o x, eu vou colocar x aqui e x aqui, tá bom? Agora nós vamos olhar para o seguinte, ó, nós vamos olhar para os coeficientes de x e o coeficiente que é termo independente. O coeficiente de x, tá vendo? É 5 e o coeficiente que é termo independente é 6. Esse 5 aqui, ele é a soma de dois números inteiros. Ou seja, nós temos que pensar em dois números inteiros tais que a soma deles seja igual a 5, tá vendo? E o produto desses mesmos dois números inteiros seja igual a 6, tá bom? Vou repetir para você. Então, a gente vai olhar para o nosso trinômio e vamos observar o coeficiente de x, que aqui nesse caso é o 5, tá vendo? É o número que está multiplicando o x, e para o termo independente, que é o 6. Então, nós vamos pensar em dois números inteiros, tais que a soma seja 5 e o produto seja 6. Esses dois números, eles vão entrar exatamente aqui, ó, tá bom? Um deles vai entrar aqui e o outro vai entrar aqui. Bom, Luiz, mas poxa, eu tenho que adivinhar, existe uma técnica para você fazer isso. Primeiro vamos pensar no produto. Vamos escrever aqui no rascunho os pares de produtos que dão 6. Por exemplo, 2 vezes 3 dá 6, menos 2 vezes menos 3, isso também dá 6. 1 vezes 6 dá 6, eu deveria até ter escrito esse aqui primeiro, né? E menos 1 vezes menos 6, isso também dá 6 positivo, tá bom? Observe que o produto é 6 positivo. Bom, então eu escrevi aqui pares de números cujo produto é 6, tá vendo? Então, o que acontece? Desses pares, desses 4 pares de números aqui, só um deles, ou seja, só um par, tem soma 5. Nós queremos aqui, ó, soma 5. Nós não queremos outra soma. Então, observe que nós já encontramos o par de números inteiros cuja soma é 5. E essa soma dá 5 aqui, ó, tá vendo? Nesse primeiro par que eu escrevi aqui, ó. Observe que no segundo par a soma não dá 5, a soma dá menos 5. No terceiro par a soma dá 7 e no quarto par a soma dá menos 7. Portanto, os dois números que nós vamos escrever aqui é mais 2 e mais 3. Pronto, escrevi a minha expressão algébrica na forma fatorada, tá vendo? Escrevi como produto
de 2 fatores. Se você efetuar a propriedade distributiva aqui, ó, multiplicar esse x por esse x, em seguida esse x por esse 3, depois esse 2 por esse x e depois esse 2 por esse 3, e simplificar, você vai voltar exatamente para essa expressão algébrica aqui, x ao quadrado mais 5x mais 6. Tá bom? Pegou o pulo do gato? Pegou a técnica? Pegou o método? Bom, vamos fazer outra aqui, ó. O segredo é praticar. Você sabe que aqui no nosso canal a gente não apresenta para você apenas um exemplo, apenas teoria. A gente vai fazer vários exemplos, vamos resolver vários aqui para você ficar forte. Olha o nosso segundo exemplo. X ao quadrado mais x menos 2. Então vamos lá. Temos que pensar em dois números cuja soma dá 1 e cujo produto, vou escrever aqui, ó, produto é menos 2. Então, qual é o segredo? Primeiro, vamos pensar nesse produto aqui, ó. Vamos pensar em todos os pares de números inteiros que o produto dá menos 2. Então, vou escrever no cantinho aqui, ó. 1 vezes menos 2, isso dá menos 2. Menos 1 vezes 2, isso também dá menos 2, ok? Tem algum outro par de números inteiros que o produto dá menos 2? Não. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos verificar qual desses dois pares aqui a soma dá 1, porque eu quero soma 1, tá vendo? Se eu pegar esse primeiro par aqui, ó, 1 menos 2, essa soma dá 1? Não, essa soma dá menos 1. Se eu pegar esse segundo par aqui, ó, menos 1 mais 2, essa soma dá 1? Sim, pronto. Então, estão aqui os dois números que a soma dá 1 e o produto dá menos 2. Então, escrevendo a nossa expressão na forma fatorada, vamos escrever x menos 1 que multiplica x mais 2. E essa daqui é a forma fatorada da nossa expressão algébrica. Se você efetuar a propriedade distributiva aqui, como eu falei anteriormente, você vai voltar para x ao quadrado mais x menos 2. Outro exemplo, vamos lá. Tenta fazer no teu papel essa daí, ó. K ao quadrado menos 3k menos 10. Será que você consegue? Vamos lá, vamos escrever aqui, ó, soma. Eu procuro dois números que a soma tem que dar quanto? A soma tem que dar menos 3. É sempre, a soma é sempre que o coeficiente, tá vendo? Da variável, mas não elevado ao quadrado, da variável elevada a 1. E o produto dos dois números inteiros, o produto tem que dar menos 10. Olha aqui, ó, o termo independente é menos 10, tá bom, pessoal? Então, o que nós vamos fazer? Vamos pensar em pares de números cujo produto dá menos 10. Então, vamos lá, ó, 1 vezes menos 10, se você multiplicar 1 vezes menos 10, dá menos 10. Se você multiplicar menos 1 vezes 10, também dá menos 10, tá bom? Não preciso colocar dentro do parênteses, mas se colocar também não está errado, tá? Eu posso também pensar no 2 vezes menos 5 e posso pensar no menos 2 vezes 5. Aqui, ó, todos esses pares de números aqui dão produto menos 10. Agora, só tem um par que a soma dá menos 3. Qual é o par que a soma dá menos 3 aqui? Muito bem, tá aqui, ó. 2 vezes menos 5, tá vendo? O produto é menos 10 e a soma dá menos 3. Então, escrevendo esse trinômio do segundo grau aí na forma fatorada, vamos ficar com k mais 2, que multiplica k menos 5, beleza? Tem que ser k, por quê? Porque a variável da nossa expressão algébrica lá, ó, tá vendo? É k. Beleza? Conseguiu? Tenta esse daí, ó, esse próximo aí, ó, y ao quadrado mais 2y menos 15. Vou escrever aqui, ó, dois números cuja soma tem que dar quanto aqui a soma? 2 e o produto tem que dar quanto? Menos 15. Tá bom? Vamos pensar, vamos escrever todos os pares de números que o produto dá menos 15. Vamos lá, ó, 1 vezes menos 15. Esse par aqui dá menos 15. Outro, menos 1 vezes 15. Esse produto também dá menos 15.
3 vezes menos 5, menos 3 vezes 5, tem mais algum? Não, acho que não tem mais, né? Então, são os únicos pares que o produto dá menos 15, beleza? E agora só tem um desses pares aí que a soma dá 2. Tá aqui, ó, o último par. Aqui, ó, menos 3 e 5. Se você somar menos 3 mais 5, você obtém 2. Portanto, escrevendo essa expressão algébrica na forma fatorada, lá, ó, 2 parênteses, um multiplicando o outro, tá vendo? A nossa incógnita, a nossa variável, quer dizer, é y, e aí a gente vai colocar em um parênteses y menos 3 e no outro parênteses y mais 5. Escrevi na forma fatorada. Bem tranquilo, não é verdade? Bem tranquilo mesmo. Agora, tem que praticar. Não tem jeito. O que vai fazer você melhorar é a prática. Próximo aqui, ó. Vamos para essa aqui agora. X ao quadrado mais 5x mais 6. Bom, vamos lá. Eu busco dois números que a soma dá 5 e o produto dá quanto? Dá 6. O produto é sempre o termo independente, tá bom? Então, eu vou escrever os pares de número que o produto dá 6. Ó, 2 vezes 3, isso dá 6. Menos 2 vezes menos 3, isso também dá 6, ok? 1 vezes 6 dá 6 também, era até para ter começado por ele. E menos 1 vezes menos 6, isso aqui também dá menos 6. Mas só tem um par que a soma dá 5. Não é verdade? E qual é o par que a soma dá 5? Está aqui. O par que a soma dá 5 é esse aqui, ó, 2 e 3. Tá vendo? Se você somar 2 e 3, você tem soma 5. Portanto, vamos escrever na forma fatorada x mais 2 que multiplica x mais 3. Luiz Antônio, e na prática, como é que funciona isso? Bom, na prática, para você resolver questões de prova, pode te ajudar a resolver, por exemplo, uma equação do segundo grau, como eu falei lá no início do vídeo, não é? Eu quero resolver essa equação do segundo grau aqui, ó, tá bom? Não quero usar a fórmula de Bhaskara, né? Agora você vai entender por que lá na equação do segundo grau, a famosa resolução por soma e produto funciona. Bom, nós vamos escrever essa expressão aqui, ó, t ao quadrado menos t menos 20, na sua forma fatorada, tá bom? Vou puxar uma setinha aqui, ó. Nós vamos colocar dois parênteses e aqui a gente vai colocar o igual a zero, tá bom? Num parênteses a gente vai colocar a variável t, no outro parênteses vamos colocar a variável t, e agora o que nós vamos fazer? Nós vamos buscar dois números cuja soma dá menos 1 e o produto dá quanto? O produto dá menos 20, tá bom? Vamos escrever os pares de número aqui, ó. 1 vezes menos 20, isso aqui dá menos 20, menos 1 vezes 20, 2 vezes menos 10, isso aqui também dá menos 20, menos 2 vezes 10, aí aqui, ó, vamos dividir aqui, 4, né? 4 vezes menos 5 e menos 4 vezes 5. Então, eu escrevi todos os pares de números cujo produto dá menos 20. Só que só tem um desses pares aqui que a soma dá menos 1, tá bom? E o par é exatamente esse aqui, ó, 4 e menos 5. Portanto, a nossa expressão algébrica t ao quadrado menos t menos 20, escrita na sua forma fatorada, é t mais 4 que multiplica t menos 5, tá bom? Luiz, e agora para a gente resolver a equação do segundo grau? Agora, olha que interessante, nós temos dois números, né? T mais 4 é um número e t menos 5 é outro número. E o produto desses dois números está dando quanto? Está dando zero. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o primeiro número, t mais 4, é igual a zero, ou o segundo número, t menos 5, é igual a zero. Bom, se t mais 4 é igual a zero, é porque o t
é igual a menos 4. Aqui saiu a primeira raiz da nossa equação do segundo grau, ó, tá bom? E aqui embaixo, se t menos 5 é igual a zero, isso significa que t é igual a 5. Portanto, quais são as duas raízes dessa equação do segundo grau? Menos 4 e 5. Portanto, escrevendo aqui o conjunto solução, ó, menos 4 e 5, ok? Então, eu espero que você tenha gostado dessa aula, eu espero que tenha ficado claro para você essa técnica de resolver equação do segundo grau pelo método da fatoração, né? Utilizando o caso de fatoração trinômio do segundo grau, é muito eficiente, em muitos casos a gente consegue resolver, mas não em todos, tá bom? Não são todas as equações do segundo grau que a gente consegue resolver utilizando soma e produto, utilizando essa técnica da fatoração. Tá bom, pessoal? Se você gostou, dê um like, inscreva-se no nosso canal e se você tem dificuldade em algum assunto, deixa nos comentários aí também qual é o assunto que você tem dificuldade, que aí a gente grava uma aula aqui exclusivamente para você. Um grande abraço, até o próximo encontro.